gente vê o quão profundo é o estudo da doutrina espírita para a nossa sapiência, para a nossa conscientização e para que a gente, raciocinando, saiba a razão e os porquês das coisas. Evidentemente que toda a ação do mestre voltada para a cura, evidentemente que a fé adquirida ou tida por aqueles que se dirigiam para ele, evidentemente que era uma fé cega, ou seja, eles não raciocinavam, eles acreditavam no mestre. Mas o poder do mestre era insuperiormente inatacável. Não é? Nós não podemos duvidar, evidentemente. Não é? Mas no estado atual em que nós estamos, em que o materialismo se dissemina assim, com muita rapidez, as pessoas que raciocinam um pouco, que têm um raciocínio baseado em termos de razão, não simplesmente não acreditam de imediato na ação ou de determinada fenomenologia, é o que acontece. Ao contrário, a doutrina espírita vem dizer, olha, nós não estamos, evidentemente, negando ou condenando a fé cega de maneira nenhuma. Tudo aquilo que você acredita que é voltado para o bem é válido. No entanto, como eu raciocino, eu quero saber muito. O homem ele é um eterno pesquisador, é um curioso, né? Por essência curioso. Desde o alvorecer da humanidade, que o homem vem procurando descobrir as razões do ser, as razões por que ele está no planeta, as razões por que essa Terra funciona. Por que, que o homem pesquisou e saiu do planeta Terra e está fazendo pesquisa além do sistema solar, descobrindo milhões de exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar? Por que, que acontece isso? Por causa da curiosidade e da eterna procura do homem para explicar as razões e a fenomenologia que acontece na natureza. Então, nós, como seres humanos, somos eternos curiosos. Queremos saber. Eu acredito, mas eu quero saber a razão por que eu acredito. Muitas vezes, você não procura a razão. Se você não procura a razão e acredita, então, essa fé é uma fé cega. No entanto, tem a sua validade. E você, se está bem assim raciocinando, não há o que contestar. A minha mãe, por exemplo, era uma mulher que não procurava a razão naquilo que ela acreditava. E assim, ela partiu para o outro lado. E sempre foi uma mulher religiosa, voltada para a espiritualidade, que sempre fez o bem, que criou seus filhos dentro de uma ética, fazendo com que todos os seus filhos se tornassem cidadãos. Então, nós gostaríamos de, nesse instante, fazer uma prece, ler uma prece aqui do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é um espírita atualmente, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, há mais de 100 anos desencarnou. Mas ele tem desenvolvido atividade constante, contínua, junto à espiritualidade e junto aos encarnados, através de suas ações voltadas para o bem e para o bem das pessoas, dos espíritos e do bem-estar das pessoas. Então, diz ele, filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano acelerar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Então, Dr. Bezerra está nos orientando, nos dizendo como é que efetivamente a nossa prece funciona. Jamais é um monólogo. A gente entra em comunhão com a espiritualidade, a gente entra em comunhão com Deus, entra em comunhão com Jesus
e pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Porque em qualquer religião, pelo menos no catolicismo, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Para nós espíritas, o nosso anjo da guarda é o nosso mentor espiritual, porque Deus, ele designa para cada ser encarnado ou desencarnado entidades espirituais mais elevadas para nos orientar, nos seguir, estar sempre ao nosso lado para atender às nossas petições. Meus irmãos, creio que a gente, nessa aula de hoje, a gente complementou. Nós complementamos o estudo sobre a lei da adoração. Evidentemente que nesse capítulo da lei da adoração a gente tem outras questões. Mas nós reputamos que, nesse momento, para a nossa conscientização, aquilo que está mais afeto e que nos favorece melhor é exatamente essa que nós trabalhamos. Trabalhando sobre o bem e o mal, e no capítulo anterior, e trabalhamos nesse capítulo da lei da adoração com mais afinco, com mais profundidade, a prece. Que, evidentemente, que traz para a gente, não é, uma melhor conscientização. E de que modo a gente pode, efetivamente, orar para nos favorecer e favorecer os nossos semelhantes, encarnados ou desencarnados.